A gente está de volta com essa cobertura especial sobre o coronavírus. Vamos trazer agora uma fala de um pouco mais cedo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quando ele chegou no Ministério da Saúde pela manhã, ele recomendou que o Congresso deveria adiar as eleições municipais deste ano, marcadas para outubro, e isso para conter o avanço do coronavírus no país. Esse comentário foi feito também durante uma reunião por videoconferência com prefeitos de capitais neste domingo. Aliás, eu faço aqui até uma sugestão aí para você discutirem aí. Está na hora do Congresso olhar e falar assim, ó, adia, faz um mandato tampão desses vereadores, desses prefeitos, porque eleição no meio do ano é uma tragédia, porque vai todo mundo querer fazer ação política. Eu sou político. Eu sou político. Muito bem, o ministro Luiz Mandetta, antecipou um pouco essa discussão que já havia sido tocada também por um grupo de parlamentares em Brasília, para que a gente possa debater e conhecer um pouco melhor esta oportunidade ou possibilidade. O Band News TV já faz o contato com o advogado constitucionalista Saul Tourinho. Boa noite, Saul. Você me ouve bem? A gente ainda não tem o contato com o advogado Saul Tourinho. Estamos tentando uma conexão com o advogado constitucionalista Saul Tourinho, que fala direto de Brasília e traz mais informações a respeito desta sugestão do ministro da Saúde, Luiz Mandetta, de se adiar as eleições previstas para outubro deste ano para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. A oportunidade seria a discussão, até colocada por alguns parlamentares, a de fazer uma sincronização com as eleições para governador, para deputados federal e estadual e também para senadores e para presidente da República. Será que o Saul me ouve agora? Já está em contato, Saul? Boa noite. Estou ouvindo bem. Muito obrigado por participar aqui no Band News TV. O ministro da Saúde, Mandetta, deixou esse ponto para reflexão. Eu gostaria de ouvir a sua análise, a sua opinião sobre essa sugestão do ministro da Saúde. Saul. Muito bem, Marcelo. Olha, eu vou fazer uma análise jurídica à luz da nossa Constituição Federal. O veículo processual para permitir esse tipo de arranjo que postergaria os mandatos dos prefeitos e dos vereadores que estão em mandato, esse tipo de proposta precisa ser veiculada por uma proposta de emenda à Constituição. E sempre que temos uma proposta de emenda à Constituição, a primeira pergunta a se fazer é: essa proposta de emenda à Constituição viola aquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas, uma espécie de núcleo duro, intangível da Constituição Federal que não pode ser desmantelado mesmo em tempos de agonia, mesmo em tempos de algum tipo de assombro. Nesse particular, nós temos como uma das cláusulas pétreas a necessidade do voto ser o voto ser direto, o voto ser secreto, o voto ser universal e o voto ser periódico. A proposta de uma eventual prorrogação desses mandatos atuais dos prefeitos e vereadores para que tenham eleições gerais em 2022, no meu modo de ver, não acaba com o caráter direto do voto. Nós continuaremos votando naquelas pessoas que se habilitem ao nosso gosto e votaremos diretamente. Isso não acaba o caráter secreto do voto. Quando eu me dirigi à cabine de votação, assim como sempre foi no Brasil, da Constituição de 88 para cá, aquela cabine de votação é o meu lugar inquebrantável, indevassável, o momento em que eu me encontro com a minha consciência política e voto. A ideia da necessidade de haver um voto que seja universal é que no Brasil nós não elegemos ou não entregamos título de eleitor em razão da cor da pele, em razão do sexo ou em razão do patrimônio da pessoa. Qualquer um habilitado com mais de 16 anos pode votar e continuaria sendo assim.
E, por fim, nós continuaríamos tendo as eleições de 4 em 4 anos, como tem sido, com a diferença que agora para todos os cargos. Portanto, num primeiro ponto, dividindo com você uma impressão jurídica a respeito, eu diria que não enxergo nessa proposta uma violação a essa cláusula pétrea da Constituição Federal. Pelo menos alguma coisa semelhante nesse aspecto com o que aconteceu quando o Congresso Nacional decidiu modificar, reinstaurar a reeleição. É mais ou menos o mesmo tipo de movimento, estou falando aqui sob o ponto de vista do olhar da Constituição, é isso? Isso, Eduardo. Nós temos, de tempos em tempos, alguns arranjos transitórios. O fundamental é que isso seja transitório. É claro que nós estamos falando de algo muito delicado. São eleições, a nossa democracia respira graças a essas eleições. Sem eleições nós não temos democracia. Mas como nós estamos falando de um arranjo transitório e que não se repetirá de tempos em tempos, nós não vamos ficar prorrogando mandatos. O exemplo que você traz quanto à reeleição é um exemplo feliz, porque ele promoveu de fato um arranjo naquele momento, permitiu que o então presidente, ao tempo, Fernando Henrique Cardoso, disputasse a reeleição, e a partir daí nós tivemos uma consolidação de uma situação a partir da Constituição Federal. Exatamente. Então, inclusive, essa mudança, ela é uma mudança que, à luz das PECs, das propostas de emenda à Constituição, que já tramitam no Congresso, ela nem modifica o corpo da nossa Constituição. Essas propostas colocam esse dispositivo numa parte transitória da Constituição Federal, que se chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É um arranjo que, às vezes, é preciso ser feito para que uma situação ocorra uma vez e não se repita mais. Doutor Saul, à luz da Constituição, nós estamos vivendo uma crise que, segundo algumas projeções, pode se estender até agosto, até o início do segundo semestre, já entrando em cima do calendário eleitoral. Algumas convenções partidárias têm que ser realizadas até o final de julho, começo de agosto, por exemplo. À luz da Constituição, a Constituição já não prevê algum mecanismo quando se tem uma interferência de tal grau neste calendário, nesta agenda? Olha, Marcelo, veja, a Constituição, ela parece que ela já, pelo menos, dá algumas sinalizações. Ela dá algumas sinalizações. Então, na nossa Constituição, nós temos um parágrafo que dispõe a respeito das inelegibilidades. E são 2 exemplos para a gente continuar conversando a respeito. As inelegibilidades, o cidadão que não pode ser candidato. E quando ela projeta outros casos de inelegibilidade e dirige esses outros casos para a lei complementar, um exemplo, a lei da ficha limpa, quando ela faz isso, ela diz: estou fazendo isso tentando preservar a normalidade e a legitimidade das eleições. É como se a Constituição dissesse: num ambiente de tumulto ou de pânico, num ambiente em que as pessoas não se sentem verdadeiramente livres para votar, a expressão que ela usa é normalidade, num ambiente onde não há normalidade, não pode haver legitimidade dessas eleições. Só que a Constituição, naturalmente, ela não trouxe de maneira objetiva uma válvula de escape para situações como o coronavírus. As eleições, elas são previstas para o primeiro domingo de outubro, e isso é uma previsão constitucional. Daí a necessidade, caso se entenda, na linha do que você acabou de falar, que em agosto ainda não há uma solução. Em agosto nós ainda estamos tendo quarentenas. Em agosto, candidatos ou eleitores não terão contato livre, um tete-a-tete, um cara-a-cara. Em agosto, a agenda nacional ainda estará girando em torno do coronavírus. Daí, a necessidade de fazer qualquer tipo de arranjo diferente, de fazer uma correção por meio de um dispositivo transitório na Constituição Federal.
Linha, doutor Saul, se for um pouco mais adiante, né, se passar muito de agosto, nós já saberemos, pelo menos em algumas cidades, quem serão os candidatos. E aí corre o risco de ter um casuísmo, né? Se ficar muito para frente, tal candidato vai ganhar a eleição, eu vou dizer que foi o coronavírus. Tem um prazo, portanto, que seria aí o ideal para tomar essa decisão? Sim, porque nós, a partir ali, no limite de julho e de agosto, nós começamos algo que se chama a preparação para as eleições. A preparação envolve o TSE, que funciona, no caso do Brasil, como um tribunal, ele julga questões jurídicas, mas também como um gestor administrativo do processo eleitoral de uma nação gigante de mais de 210 milhões de habitantes, espalhada por um território que se assemelha a um continente. Então, primeiro nessa preparação, Eduardo, nós temos as convenções. Depois das convenções, nós temos um período de propaganda eleitoral. É bem verdade que a tecnologia, as redes sociais, tudo que a internet tem possibilitado, isso faz com que eu tenha muita possibilidade de interagir com o eleitor usando as plataformas, usando os smartphones, fazendo uso da tecnologia. Mas ainda assim, há alguma situação natural de um corpo a corpo, de um cara a cara. E essas convenções, estou fazendo alusão, respondendo a você quanto a essa espécie de calendário eleitoral, primeiro essas convenções partidárias, com uma roupagem mais principiológica, que permitem que as adversidades encontrem respostas a partir da Constituição, mas ela não traz todas as previsões em tempos difíceis. Quando a Constituição eventualmente não traz essa resposta objetiva, é natural que a gente se pergunte como a nossa Suprema Corte está se comportando. Quais são os precedentes da Suprema Corte do Brasil que eventualmente indicam um comportamento para um lado ou para outro. E aqui mesmo na Band News, quando acompanhávamos a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele fez alusão a uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, tomada, acho que hoje, em que se desvincula as finalidades de um fundo constituído para receber ressarcimentos por ocasião da Operação Lava Jato, e o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele abriu essa finalidade, permitindo que esses recursos sejam aplicados na saúde. Estamos falando de algo de mais de R$1 bilhão. Então, de alguma forma, se nós não encontramos diretamente na Constituição uma resposta objetiva, eu posso responder a você que esse precedente do Supremo Tribunal Federal, ele abriu um caminho para que outros fundos, eventualmente, possam ser revertidos para a pandemia e o enfrentamento da pandemia do coronavírus no Brasil. Agora, doutor Saul, em havendo, vamos dizer que essa ideia vá adiante, né? Nós tenhamos, então, um adiamento das eleições, uma prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. É necessariamente uma prorrogação dos mandatos? Não seria depois passível de ser discutido juridicamente alguma decisão tomada, porque nós teríamos mandatos de 6 anos? O senhor não vê nenhum impedimento constitucional com isso? Pode haver, Eduardo, e normalmente essas alterações constitucionais elas geram isso. Pode haver uma judicialização da questão. De fato, os nossos mandatos são de 4 anos. É o que a Constituição assevera, à exceção dos senadores, que têm mandatos mais prolongados, porque são mandatos de 8 anos. Então, é claro que pode haver uma judicialização, mas pelo menos numa primeira etapa de teste a respeito da viabilidade constitucional de uma proposta dessa, a pergunta essencial é: essa proposta, nada obstante, ela ofereça algo que não é o natural. Ou seja, nós, de fato, e você tem razão, um mandato que nasceu para ser de 4 anos, ele vai ser um mandato de 6. Se esse prefeito já estiver na sua reeleição, por exemplo, então o que seria 8 anos vai para 10. É claro que a Constituição ela traz a resposta objetiva de 4 em 4 anos, podendo a reeleição. Mas essa alteração vindo por meio de uma emenda constitucional, sendo algo transitório, irrepetível, uma decisão tomada à luz das circunstâncias, e nós sabemos
eu sou eu em minhas circunstâncias. O principal, Eduardo, é se perguntar: acaba com o caráter direto do voto? Acaba com o caráter secreto do voto? Acaba com o caráter universal das eleições? E põe fim à periodicidade das eleições? O brasileiro vai deixar de ir às urnas de 4 em 4 anos? Se a resposta for não, para esses 4 pontos, nós já temos um caminho livre, pelo menos no que diz respeito à tramitação dessa PEC e posterior aprovação, sem prejuízo, eu repito, de eventuais judicializações, porque é uma solução que foge à regra da nossa Constituição, mas, pelo menos nesse primeiro ponto, não viola, ao meu juízo, essas chamadas cláusulas pétreas. Doutor Saul, para encerrar, o caminho correto, então, previsto na Constituição brasileira seria a apresentação de uma PEC, primeiro na Câmara, depois no Senado, ou o contrário? Qual seria o caminho correto para se promover uma alteração desse tipo? Marcelo, nós temos PECs que já foram apresentadas, estão em tramitação, e com esse episódio do coronavírus, nós temos PECs que acabaram de ser apresentadas. A PEC, como ela altera a Constituição do nosso país, ela tem uma tramitação muito mais rigorosa do que todas as outras espécies normativas. Uma lei, por exemplo. Ela precisa de uma assinatura mínima de parlamentares para ter início, seja na Câmara, seja no Senado. O quórum dela é o quórum mais elevado do Congresso Nacional, são 3/5 para aprovação, nas duas casas. Em votações de 2 turnos, se repete a votação depois da primeira aprovação. E o presidente da República não participa da promulgação vetando uma proposta de emenda à Constituição. Ou seja, em caso de aprovação, ela já sairia promulgada do próprio Congresso Nacional, sem abrir espaço para que o presidente da República vete ou não vete. Ele não participa desse último processo. Então, esse é o caminho legislativo de uma proposta de emenda à Constituição. E caso esse tema sobre o qual nós estamos falando ele ganhe curso no Congresso, será, portanto, esse o caminho desse grande debate que, eventualmente, o Brasil pode ter que enfrentar esse ano ainda. Doutor Saul, muito obrigado pela participação aqui no Band News TV. Nós continuaremos acompanhando tudo o que se tem noticiado, o que se tem debatido dessa crise do coronavírus. Estaremos com os microfones abertos aqui para uma outra participação, acompanhando, e assim que a gente tiver novidade. É o doutor Saul Tourinho Leal, advogado especialista em direito constitucional. Muito obrigado pela participação aqui no Band News. Eu que agradeço a vocês em particular e a Band News por toda essa cobertura que tem feito em proveito do país. Muito obrigado. Só lembrando, Marcelo, um detalhe interessante é que o Congresso Nacional está funcionando. Nós já tivemos essa semana votação eletrônica no Senado e a Câmara já está ultimando os detalhes para fazer isso também essa semana. Aliás, foi algo que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Só a ditadura fechou o Congresso Nacional, não vai ser uma crise como essa que vai fechá-lo. As circunstâncias são diferentes, aqui também levando a esse tipo de discussão. Isabel Mega, voltamos com você. 7h53. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a pedir bom senso diante das paralisações para o coronavírus. Segundo ele, a paralisação total pode ser o pior remédio. O que a gente tem notado nas tomadas de decisões? Muitas tomadas de decisões em âmbitos municipais que não guardam nenhuma correlação com o momento que a cidade está passando. Então, são atitudes intempestivas. Nós vimos, por exemplo, prefeitos que falaram: vou interromper o sistema de ônibus, abruptamente. E aí os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais não conseguiram chegar. Nós vimos alguns lugares que interrompa, faça uma quarentena, mas a fábrica que produz o ventilador, que está trabalhando sobre encomenda do Ministério 24 horas por dia, 7 dias na semana, não consegue que o trabalhador chegue ou que a peça chegue para poder produzir o ventilador. Nós vimos que em alguns lugares não definiram o que é essencial. E tudo é essencial, um pouco de tudo.
Pode ser que num determinado momento o essencial seja um eletricista, o mecânico que conserta uma ambulância que parou. É preciso definir o que é essencialidade, para que a gente não faça de uma paralisação total um remédio mais duro do que o próprio vírus, e esse remédio possa inviabilizar a nossa vida. Eu preciso que chegue o cloro para poder tratar a água que serve às cidades. É preciso que o pessoal da segurança possa ir e vir. É preciso que o pessoal que mantém a limpeza das cidades tenha que ir e vir. É preciso que uma série de materiais que são estratégicos do parque industrial brasileiro, de algumas obras de infraestrutura hiper necessárias, tenham que ir e vir. Não é uma competição de quem manda no quê, é planejamento e organização. Bom, e nessa coletiva que a gente estava acompanhando, o Ministério da Saúde também atualizou os números do coronavírus. São 25 mortes, 1.546 casos confirmados. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o médico da família do Hospital Sírio-Libanês, o doutor Alfredo Salim. Olá, doutor. Muito boa noite para o senhor. Obrigada por se juntar ao time Band News. Boa noite a todos. Doutor, o que dá para esperar daqui para frente com a confirmação de 7 mortes do sábado para o domingo? Está ocorrendo infelizmente, a previsão, né? Então, se você pensar estatisticamente, 1.546 casos, né? 25 mortes significa quantos por cento, né? 2%? É possível, sim. E a tendência vai ser esse número continuar, porque lógico que as 25 mortes chocam muito, mas se você analisar diante do número total de casos confirmados, está na estatística, né? E espero que essa estatística a porcentagem não aumente. E tenho que reconhecer, independente de uma ou outra opinião diferente, mas as autoridades federais e estaduais estão se comportando muito bem, porque não adianta você querer resolver a situação depois que a porteira se abre, começar a ter muita morte. Veja o exemplo da Itália. Aí você não consegue segurar mais, né? Então, estamos batalhando, o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o Dr. Mandetta, o Dr. Davi Uip, o Dr. Luiz Henrique, o secretário da Saúde, todos estão trabalhando de maneira adequada para tentar segurar um pouco a disseminação dessa doença. Por que disseminação da doença? Nós falamos várias vezes e vamos repetir. Provavelmente, muita gente vai pegar o coronavírus, o Covid-19, mas muita gente mesmo. Agora, o que não pode é levar ao colapso da saúde, do sistema de saúde, com vários casos ao mesmo tempo, várias pessoas ao mesmo tempo pegando a doença. Não há unidade de serviço de saúde, tanto pública quanto privada, que suporte. Então, todas essas medidas tomadas no sentido de diminuir, fazer esse isolamento social, deixar as pessoas em casa, não passear, não sair, para tentar diminuir o máximo possível a contaminação de maneira urgente, aguda, porque aí o sistema de saúde vai à falência. Essa é a verdade. E não é só aqui, não, em qualquer lugar do mundo, né? Não existe. O número de vagas de UTI que nós temos no Brasil, ela é muito grande até, né? Juntando a saúde pública e a saúde privada, é mais do que existe na China, é mais do que existe na Itália, é mais do que existe em muitos países da Europa, enfim. Nós temos um grande número de vagas de terapia intensiva para aqueles pacientes que necessitem ir para um respirador artificial. E é importante que nós saibamos disso, e é importante que essa medida seja tomada, que as pessoas têm que entender que, se por acaso
um paciente entra numa insuficiência respiratória grave e conseguir ir para um respirador artificial, ele tem boa chance de reverter o quadro e manter-se vivo. Então, quanto mais você tiver condições de deixar as pessoas em condições de ir para o respirador artificial numa unidade de terapia intensiva, maior a chance de reverter o quadro e maior a chance de não termos uma grande mortalidade. Aí as estatísticas de mortalidade vão diminuir. É esse o intuito da coisa. E não adianta querer resolver isso depois que a estatística ficar muito grande. Aí não temos o que fazer, que é o que está acontecendo na Itália. Então, eu acho que todas essas atitudes estão sendo tomadas pelo Estado e pelo município e pelo governo federal, elas, independente, eu sou médico, eu não vou analisar o choque econômico que isso possa causar. Mas, do ponto de vista médico, eu acho que as medidas estão sendo bastante adequadas. E a população tem que se conscientizar. Vamos ficar em casa, vamos curtir a nossa residência com os nossos familiares. Eu sou médico, então eu faço parte do grupo de risco, porque eu vou ter que atuar, sim, no meu hospital, atendendo as pessoas. Mas eu sou um caso à parte. Essa é a nossa missão. E vamos tentar cumpri-la da melhor maneira possível. Mas quem não tem essa missão de atender a população deve ficar em casa, sim, deve ficar isolado, sim, deve higienizar as mãos o tempo todo com água e sabão ou álcool gel, não deve ir para shopping, já não vão fechar, evitar restaurantes. É um sistema praticamente de guerra. Então, isso tem um bom motivo para estar ocorrendo, né? E tomara que isso tudo faça com que o volume de casos não cresça tanto e tão rapidamente. Esse é o detalhe mais importante. Doutor Salim, boa noite ao Marcelo. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Band News TV. O senhor mencionou a taxa de UTIs aqui do Brasil é uma das mais altas do mundo, especialmente na região sudeste, onde se concentra quase 50% da população brasileira, a taxa é ainda maior do que no resto do país. É verdade. A gente já está acompanhando as providências da Prefeitura da cidade de São Paulo e também do governo do estado na construção, por exemplo, de leitos adicionais com hospitais de campanha. Se essa contenção for bem feita, num prazo razoável, em que se mescle aí as necessidades da população com as necessidades de combate à contaminação, a chance de a gente realmente ter um sucesso maior aí, com uma minimização dos impactos, é grande, certo? Certo. Marcelo, eu estou impressionado, e pena que é nesse momento, mas eu estou orgulhoso, sim, da saúde pública, de tanto, como te falei, municipal, estadual e federal, porque a saúde pública está se preparando, as autoridades se prepararam dentro do possível para diminuir muito o número de casos, na rapidez desses casos, certo? E tendo condições de os pacientes que necessitem a ajuda de um respirador artificial, que existam esses respiradores, que isso aí simplesmente modifica o destino de um ser humano. Quando ele entra numa insuficiência respiratória, essa pneumonite, essa pneumonia viral, que a pessoa não consegue respirar adequadamente, ela tem que ir para o respirador. Ela indo para o respirador, ela pode às vezes ficar 10, 12, 15 dias no respirador artificial até o próprio organismo começar a reverter o quadro. Se você tem esses respiradores, se você tem a terapia intensiva para poder realizar esse procedimento, aumenta muito a chance desses pacientes não morrerem. É uma questão, assim, às vezes dramática. Tem situações, eu tenho certeza que na Itália tem pacientes que
vários pacientes ao mesmo tempo entrando em insuficiência respiratória, aí se escolhe o paciente mais viável para poder ser entubado. Então, você está determinando a morte de outras pessoas em detrimento a 1 ou 2 seres humanos que, teoricamente, têm mais chance de sobreviver. Não é fácil isso. Então, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eu tenho que reconhecer que as coisas estão sendo feitas de maneira adequada. E fico feliz porque espero que isso contenha um pouco o número de óbitos, o número de mortes, e para tentar passar essa crise. Porque a crise veio, ela vai existir, a incidência dos casos vai aumentar mesmo, porque quando o vírus chega e ninguém tem imunidade para esse vírus. Esse é o detalhe, Marcelo. Ninguém tem imunidade para esse vírus. Então, o que acontece? A maioria das pessoas acabam pegando o vírus. Então, se conseguirmos, com essas medidas tomadas de isolamento, diminuir a incidência de casos nesse momento, porque quando começa a coisa, cada um não contamina menos de 4 ou 5 pessoas. Entendeu? Então, em questão de 2, 3 dias, você duplica, triplica, quadruplica, quintuplica o número de casos. Então, é isso que está sendo feito para tentar diminuir o máximo possível o número de casos agudamente contaminados para poder dar estrutura de terapia intensiva. E nós, até uma coisa que se discutia muito antes dessa epidemia, nós temos muitas vagas de terapia intensiva. E até achávamos, eu era uma pessoa que tinha uma opinião, independente dessa epidemia, que nós tínhamos muita UTI para pouco leito normal. Mas nesta situação, isso vai acabar trazendo benefícios para a população. Agora, pegando esse ponto, doutor Salim, o sistema é único de saúde, mas ele tem hospitais privados, hospitais públicos, e ele tem uma certa coordenação que talvez seja testada nesse momento. Porque, como a gente está dizendo aqui, talvez haja em mais número do que comparativamente a outros países, mas concentrado nos estados do Sudeste e divididos entre hospitais públicos e privados. O senhor acredita que é possível, no estado de crise, nervos à flor da pele, uma coordenação que se faça, que seja possível uma coordenação que faça com que os leitos necessários cheguem a quem realmente precisa? Com certeza, com certeza. Ninguém tem sangue de barata, quer dizer, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Albert Einstein, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Santa Catarina, Hospital 9 de Julho, todos estão comovidos com a situação e as autoridades governamentais de saúde estão também conversando com esses hospitais e os hospitais estão se preparando, sim, para enfrentar a crise. O momento agora não é saber se é particular ou tem seguro-saúde ou é do SUS. O momento agora é para atender a população independente do nível socioeconômico, do convênio, sim ou não. É isso. Doutor Salim, a população não tem o costume ou não viveu, não vivenciou ainda essa utilização de hospitais de campanha. Como funcionam esses hospitais? O senhor pode trazer alguma informação que daqui a pouco nós vamos começar a experimentar sobre o funcionamento desses hospitais? São hospitais lógico que vai ter uma certa precariedade, mas serão hospitais onde teremos leitos de terapia intensiva, de UTI, onde tem respirador, onde tem o pessoal teoricamente especializado em lidar com isso, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, para realizar o procedimento de intubação endotraqueal, orotraqueal, e levar para um respirador artificial. E manter esse paciente nesse respirador até que ele volte a ter condições pulmonares de respirar sem esse aparelho. Então, vão se fazer hospitais de campanha, isso em guerras existe, né? Isso aí acontece muito. Nós mesmos, existem aqui um grupo de médicos que vai para o Nordeste e montam hospitais, ou para o Norte, Nordeste, em zonas carentes, ou para o Centro-Oeste, montam pequenas
pequenos hospitais de campanha para a realização de pequenas cirurgias e tratamento. Isso já existe. Então, existe um grupo de médicos, que não sei se são os Médicos Sem Fronteiras, que já tem esse hábito. Então, isso aqui vai ser realizado em São Paulo e espero que bem realizado e vai trazer muito benefício para a população que necessite de um bom atendimento e de ventilação mecânica. A palavra é ventilação mecânica. É ir para um respirador artificial para tolerar a falta de oxigenação do sangue, por causa da grande inflamação que ocorre no pulmão num período de, às vezes, de 7 a 10 dias começa, dependendo da situação, pode durar 15 ou 20 dias no respirador artificial. Então, se alguém for para o hospital de campanha, seja bem-vindo e aceite o tratamento, porque vai correr tudo bem, sim, a partir do momento que se montam essas estruturas. Bom, a gente conversou com o Dr. Alfredo Salim, médico da família do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Fica aqui o convite para o senhor voltar à nossa programação. E a gente segue com um noticiário sobre o coronavírus. Pesquisadores de vários países correm contra o tempo em busca de uma vacina que combata o coronavírus. A previsão mais otimista é que a primeira chegue ao mercado no período de 1 ano. Ao analisar a recuperação de uma mulher de 47 anos com a Covid-19, os pesquisadores conseguiram descrever o mecanismo de ação do sistema imunológico para enfrentar a doença. O estudo foi realizado na Universidade Pública de Melbourne, na Austrália. Quando o vírus invadiu as células do pulmão da paciente, o corpo disparou um alerta e mandou 4 tipos de glóbulos brancos para atuar no órgão. Essas células de defesa, então, utilizaram 2 anticorpos para eliminar o invasor, imunoglobinas M e G específicas para combater o novo coronavírus. Cerca de 90 mil pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus já estão curadas. A maioria vive na China, onde a epidemia começou. Ao estudar esses pacientes, os cientistas conseguem entender melhor como o nosso próprio organismo age para combater o vírus. Uma informação científica que pode ajudar a salvar muitas vidas. Se você conhece todo o mecanismo da infecção e de todo o processo inflamatório, quais as substâncias, quais os anticorpos que estão agindo, você pode ou produzir uma medicação específica ou você pode eventualmente conhecer alguma medicação que já exista e que possa atuar. Vários países estão tentando desenvolver uma vacina. Nos Estados Unidos, uma fórmula começou a ser testada nessa semana em 45 voluntários. Um método de imunização desenvolvido na China também entrou na fase de testes clínicos. No Brasil, uma vacina está sendo elaborada por pesquisadores da Universidade de São Paulo, mas ainda em laboratório. Os próximos passos serão testes em ratos e humanos. O tempo mínimo previsto para que uma vacina chegue ao mercado é de 1 ano. Na Alemanha, foi publicado ontem um estudo que pode ajudar no desenvolvimento de um remédio. O laboratório conseguiu mapear a estrutura da molécula responsável pela replicação do novo coronavírus. Com isso, puderam criar uma substância que bloqueia a reprodução do vírus. Os testes em ratos já deram certo. Com esse novo coronavírus, nós aprendemos uma coisa. Para a classe médica, para todos que estão lutando contra a doença Covid, todo dia é um aprendizado e todo dia a literatura apresenta novos resultados. Aqui no Brasil, a Anvisa está restringindo a compra de cloriquina depois de uma corrida às farmácias com a divulgação de que a substância estava sendo testada contra o coronavírus. Não há nenhuma comprovação de que a medicação seja eficaz contra a Covid-19. Ela já está em falta para quem realmente precisa, como pessoas com malária, lúpus e artrite reumatoide. 8h14, a cúpula do Senado solicitou a integração entre todos os poderes para o enfrentamento da pandemia do coronavírus no país. O manifesto foi escrito pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, que está com o coronavírus, aliás, e pelo vice-presidente, o senador Antônio Anastasia. O pedido é para que o governo federal atue em ações conjuntas em estados e municípios e ainda alerta para a necessidade de acabar com as discussões entre instâncias do governo.
E o Ministério da Saúde voltou a reforçar que, no momento, não é preciso comprar medicamentos com cloroquina. Atenção, hein? Em muitas farmácias, a substância está em falta, o que dificulta o acesso de pessoas que realmente precisam do produto. E aqui um outro parêntese, a história da cloroquina. É isso? Então, a cloroquina, nós já monitorávamos isso desde a primeira produção que tivemos lá atrás, o primeiro paper, ainda no mês de fevereiro. E havia indícios, e continuamos como indícios. São poucos pacientes tratados, não sabemos se o medicamento foi decisivo ou não para o caso, precisa ser feito em maior escala. Mas a partir do momento que se coloca de uma maneira universal, como foi colocado, aquela parte que organizávamos precisamos fazer, e já tínhamos grupos em pesquisa, já analisando, mas número restrito, agora quando uma pessoa entra em estado grave, a família pede, fica quase impossível para o médico dizer, olha, eu vou aguardar a pesquisa. Nesse momento acaba sendo uma pressão muito grande pela utilização. Esse medicamento, o Brasil tem total capacidade de produção, temos matéria-prima, temos condição de abastecer todo o território nacional para todos os casos que tivermos e temos condição, inclusive, de emprestar para outros países, porque ele é pano de fundo de medicamento de malária. Fiocruz faz, laboratórios privados brasileiros fazem, Laboratório do Exército tem capacidade de fazer, enfim, temos capacidade de solucionar o nosso parque. O que estamos aguardando um pouco para colocar é qual vai ser o protocolo, qual é a dosagem, de quanto em quantas horas, quem vai usar, se vai ser usado somente para os pacientes internados, é o que me parece de mais bom senso. Por quê? As pessoas com essa sensação de iminente perigo, elas foram às farmácias e adquiriram um medicamento que é para malária e é também usado para doenças como lúpus e artrite reumatoide como um coadjuvante. Então, compraram, deixaram os pacientes que têm lúpus e artrite reumatoide que usam esse medicamento desabastecidos, quer dizer, essa corrida paralela atrás desse medicamento, que tem efeitos colaterais intensos e que não devem ficar dentro da casa para serem tomados sem a devida orientação médica, porque ele guarda consigo possíveis efeitos colaterais que podem ser muito mais graves, muito mais danosos do que uma gripe que quase metade da população não vai pegar essa gripe, porque se metade entrar em contato com o vírus, a outra metade está protegida. Ministro Luiz Henrique Mandetta, agora há pouco, algumas horas em entrevista coletiva em Brasília. A Marfrig, que é a segunda maior indústria de carne bovina do mundo, informou hoje que vai manter a produção em todas as suas unidades no Brasil e também no exterior. O jornalista Marcelo D'Angelo conversou com Marcos Molina, que é o fundador da empresa. O Band News TV agora faz contato direto com o Marcos Molina, fundador e acionista da Marfrig, uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo. Marcos, muito obrigado pela participação nessa cobertura do Band News TV especial diante dessa crise do coronavírus. Ontem, vocês soltaram uma nota garantindo a produção e o abastecimento de toda a sua rede de clientes, seja de food service, restaurantes e casas de alimentação, de produção de alimentação, ou de supermercados e também do varejo. Como vocês estão analisando a atual situação e fala um pouco mais sobre essa postura, esse compromisso que a Marfrig assumiu com os seus clientes. Marcos. Boa noite, obrigado pela participação. A Marfrig hoje é uma grande produtora nacional, somos o segundo maior do Brasil, tanto em produtos bovinos e também em hambúrgueres. Nós vimos a demanda aumentar
e também vimos alguma preocupação de algumas ações do prefeitos municipais ou de estado e federal, um desalinhamento. Então, a gente agiu rápido para falar com as autoridades e soltamos o comunicado ontem para pôr o alimento, que é o alimento, principalmente a carne bovina, que é um alimento muito perecível, de não faltar nas gôndolas do supermercado dos consumidores. Então, a gente tem o dever de alertar. Eu acho que foi a tempo, né? Porque hoje a gente já viu diversas mensagens, inclusive o Ministério Público do Trabalho, o governo editou a MP com serviço essencial e tem uma união muito grande aí e dá uma tranquilidade maior para nós. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e também autoridades do Ministério da Agricultura atuaram rapidamente. Você já mencionou o decreto que estabiliza esse processo. E o presidente também hoje fez uma conferência com diversos prefeitos do Brasil todo. Algumas prefeituras estavam tomando algumas atitudes que poderiam afetar algumas linhas de produção. Hoje, qual é a situação das linhas de produção da Marfrig, Marcos? Hoje as nossas operações aqui, tanto no Brasil, mas em especial vamos falar do Brasil, estão todas normais, estamos produzindo normalmente, né? Estamos preparados aí, inclusive se tiver mais demanda para aumentar a produção. Temos aí hoje temos uma preocupação muito grande com os funcionários nossos, né? As precauções que foram tomadas, nós já estamos na versão 5, né? E todo dia estamos aumentando sugestões. Uma, por exemplo, a partir de terça-feira, agora nós estamos dando 2,5 kg de carne bovina para cada funcionário, para ele conscientizar também que ele está levando essa carne para a casa dele, que dá uma família de 4 pessoas comer a semana. São 2,5 kg, 10 kg por mês de carne bovina. E ele come também na fábrica, e ele tem a conscientização que ele está, além de alimentando a família, a casa dele, milhões de brasileiros, né? Então, se ele para de trabalhar, para de ter comida na casa, né? E o Brasil é um país que a população, né, a maioria dos trabalhadores comem na fábrica, no trabalho, as crianças comem nas escolas e agora estão muita gente em casa. Então, não tem estoque ou congelador para estocar, então precisa ter o produto perecível todo dia. E o governo brasileiro não tem um estoque igual o governo da China na crise. Lá liberaram tantos toneladas do estoque regulador do governo. O Brasil não tem um estoque regulador, aqui nenhum país da América do Sul tem, né? Então, a preocupação nossa é manter o máximo do conhecimento do funcionário, também na alimentação dos funcionários, também ingredientes que aumentam a imunidade. Também afastamos todos os funcionários de risco, tem mais de 60 e algum tipo de risco. Também colocamos nós tínhamos uma unidade que produz álcool gel, que estava parada por causa do custo, mas já ativamos ela. Na terça-feira começamos a produzir álcool e vamos mandar para todas as unidades e também vamos doar esse álcool para hospitais de cada cidade que nós temos unidade. Então, a preocupação é muito grande com os trabalhadores. Nós temos aí a grande força de trabalho nossa, são jovens, né? São trabalhadores jovens,
Então, nós estamos muito bem preparados e vamos dar toda a assistência, mas não vamos parar, porque nós temos também uma obrigação social para atender todo o Brasil. O brasileiro não tem essa cultura de se prover com grandes estoques, não há inclusive disponibilidade financeira para que os brasileiros possam fazer isso. Isso exigiria um acúmulo de gasto, né, do brasileiro, e não é essa a realidade brasileira. E por isso é muito importante, né, Marcos, que as prefeituras, os estados e mesmo o governo federal consigam assegurar o transporte desses trabalhadores. Porque o risco de parando uma linha de produção ou afetando esse abastecimento, o risco para um desabastecimento no Brasil pode ser um pouco mais complicado, certo? Com razão, pode ser muito, muito mais complicado, porque a alimentação garante a imunidade também das pessoas alimentando bem, né? Imagina se faltar alimento, faltar proteína no brasileiro. E além de não ter, o trabalhador não ter financeiramente para se estocar, geralmente o produto da carne, que é o produto perecível, não tem nem lugar no congelador para estocar. Então, não é de costume, o brasileiro come muito produto fresco, né? Não come produto congelado, então os congeladores geralmente pequenos, né? Então, ontem, você participou de uma conferência com mais de 750 investidores e também empresários que acompanharam todo o resumo operacional da Marfrig desde o início dessa crise e as perspectivas. Qual a principal preocupação desses investidores, desses empresários que vocês sentiram nessa conferência? Que comentários você pode trazer para, inclusive, informar ainda mais esse público que também está assistindo o Band News TV, Marcos? Eu acho que dois públicos, né? A gente tinha um público de investidor, né? Que a Marfrig, ela tem um diferencial que nem, por exemplo, no Brasil nós estamos trabalhando normal, mas Argentina, Uruguai, Chile também normal. E Estados Unidos também normal, Estados Unidos está full capacidade também. Então, que, por exemplo, porque nós estamos na frente, Estados Unidos já estava na lei, já tem na lei que o serviço de alimento é essencial. Aqui teve que editar uma medida provisória, né? Então, na hora que a gente viu que Estados Unidos tinha e aqui não tinha, que a gente também corremos. Falei muito, tenho que agradecer muito a ministra Tereza Cristina, que já estava empenhada nisso, empenhou, saiu, acho que foi no momento certo que saiu a MP, ao presidente também, né, que foi rápido, né, e foi o alimento como essencial. Então, nessa parte de investimento, como 70% do nosso EBITDA em dólar, então a empresa está protegida nessa parte de dólar. Ela é uma empresa que opera com bastante caixa, tem bastante linha disponível. Então, nós não temos preocupação operacional nenhuma e dá o suporte para os clientes conforme cada cliente precisar, e também aos produtores e toda a cadeia nossa. Então, foi bom para esclarecer isso. E depois tem o outro lado, os empresários, né, que também estava muito preocupado antes da MP, né, provisória, do desalinhamento que tinha município, estado e federal. E a partir de ontem, após a publicação, já começou o alinhamento das coisas, e hoje, né, recebi hoje também, conversamos muito com o Ministério Público Federal do Trabalho. Eles soltaram um comunicado bem claro também da posição do setor de alimentos, né? Então a gente começa a ver um alinhamento muito grande e por todos que eu conversei hoje, né?
a gente já tem um alinhamento aí que não vai faltar produto aí nas gôndolas de supermercado. Marcos, nessa trajetória da Marfrig, vocês já enfrentaram outras crises. Só relembrando algumas, a febre aftosa, a febre da vaca louca, alguma crise também de desabastecimento na época do confisco de boi no pasto, na época do governo Sarney. Com tanta experiência assim, qual é a perspectiva que você acredita para que a gente possa superar essa crise, que certamente não vão ser poucas semanas, isso deve perdurar por mais algum tempo, mas qual é a avaliação que vocês fazem depois de tanta experiência acumulada em situações mais complexas como a que vocês já viveram? O setor já passou por várias crises, né? E essa é mais uma crise, mas essa crise é a primeira crise que o serviço que o alimento passa a ser essencial, né? A grande preocupação nossa é cuidar dos funcionários, né, para que eles estão trabalhando e garantir a segurança da família deles e do coisa, e não podemos parar de trabalhar. Então, o que nós estamos fazendo além das medidas, trabalhar cada dia mais, toda a nossa diretoria comprometida, né? Nós somos uma empresa de alimentos, os diretores, nós estamos todos, ninguém fez home office, né, dos diretores, fizemos um rodízio do funcionário para diminuir o número de funcionários, principalmente em São Paulo, aqui, que é onde é o maior número de focos, né? Nós temos um plano, se precisar, os diretores, cada um vai por uma unidade, apoiar o pessoal da indústria. Estamos tranquilo que podemos passar isso ainda com o apoio dos nossos colaboradores, e a gente sente internamente aí muito compromisso deles também, né? Que é muito importante esse compromisso de nós estar alimentando o Brasil e os países que a gente também exportamos, né? Nós exportamos muito para a China, né? Não vamos deixar também de mandar carne para a China, porque tem certeza, se a gente precisar de equipamentos médicos, outros produtos da China, eles também vão mandar para o Brasil, né? Então, a gente tem que também exportar para esses países. A preferência da produção nossa é Brasil. Se tiver mais demanda, nós podemos diminuir a exportação, e a preferência é para atender o povo brasileiro, mas cada dia trabalhar mais. Nós não temos mais sábado, domingo, não tem mais nem dia nem mais noite, até passar essa crise. Muito bem, muito obrigado ao Marcos Molina, fundador do Marfrig, um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, com presença no Brasil e em 100 países, em operações importantes, são informações tranquilizadoras que a gente recebe agora aqui. Marcos, muito obrigado pela participação e seguimos com os microfones e as câmeras abertas para qualquer oportunidade que você tiver outras informações e puder nos trazer outras novidades aqui no Band News. Muito obrigado, hein? Muito obrigado e boa noite. 8 horas mais 33 minutos. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais informação aqui no especial Coronavírus Band News TV. Até já. A fábrica da Jacaúna Móveis estreia seu e-commerce com preços direto de fábrica para o consumidor, com frete e montagem gratuitos. Aproveite agora essas ofertas. Colchão mais box por 12 de 120. Só o colchão 12 de 69. Sofá retrátil e reclinável 12 de 169. Mesa 12 de 99. Cadeiras a partir de 12 de 23. Poltrona reclinável só 12 de 69. Sofá 12 de 79. Tudo sem entrada. E-commerce jacaúna.com.br.
Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. É só clicar e começar a economizar. Escolha o seu destino. Tem até 50% de desconto nas passagens. Tudo parcelado em 12 vezes. Simples, rápido e fácil. 123 Milhas é a certeza do melhor negócio. Gostou? Então tá esperando o quê? Vai viajar! Clicou, economizou, viajou. Atenção, o Arte 1, o canal de todas as artes, tem um recado para você que está em casa nesse período de reclusão. Nosso sinal está aberto em todas as operadoras de TV a cabo. E tem mais. Para ajudar nessa fase de isolamento, liberamos também todo o conteúdo produzido pelo canal no aplicativo Arte 1 Play. São mais de 1.200 vídeos com arte disponíveis de graça até o dia 15 de abril. Arte 1. Aqui, a arte não para. Olá, muito boa noite para você. Bem-vindo a essa programação especial aqui no Band News TV, nosso especial coronavírus. Agora 8 horas mais 36 minutos. Nesse domingo, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou o fechamento do comércio na cidade. Nós vamos agora ver o que é que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro a partir dessa determinação que vale a partir da terça-feira. Ficam abertos na cidade do Rio de Janeiro, a partir de terça-feira, as farmácias, os supermercados de hortifruti, que nós vamos pedir a eles que estendam o horário, se possível até 24 horas. O pet shop e postos de gasolina, mas sem lojas de abastecimento, sem lojas de convivência, só o abastecimento. Também vamos deixar aberto aquelas lojas que vendem equipamentos médicos, cadeiras de roda, fraldões e coisas do tipo. Bares e restaurantes somente por delivery. Padarias podem abrir, mas não podem ter aglomerações. Shopping center fechado apenas com praça de alimentação, também que pedimos funcione no sistema de delivery. Bancos, agências fechadas só online. Em entrevista coletiva neste domingo, o Ministério da Saúde divulgou que a mineradora Vale vai doar testes do coronavírus. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, detalhou como devem ser os exames. É um teste de uma empresa chinesa. Ele tem uma sensibilidade, segundo o fabricante, de 86,4%, uma especificidade de 99,5%. Foi realizado algumas análises. Nós não conhecemos o padrão dele no território brasileiro. Por isso, num primeiro momento, vamos fazer essa validação com os profissionais de saúde para identificação, para que a gente garanta a força de trabalho dos profissionais nas unidades. Ontem foi assim mesmo que nós falamos, comunicamos na coletiva de ontem. Então, a ideia deste teste é aplicá-lo entre o 8º e 10º dia para aqueles profissionais que apresentarem pelo menos um sinal ou sintoma, como tosse, mal-estar, dificuldade respiratória, ou só febre, ou dor de garganta. Qualquer sintoma, pode ser um mal-estar, um corpo mole. Se este teste for positivo, ele permanece em isolamento. Se for negativo, se der negativo, ele deve recompor a força de trabalho. Com isso, nós teremos a capacidade. Outra opção da aplicação do teste seria fazendo ele, a partir do momento que a pessoa apresenta qualquer sinal e sintoma, está trabalhando para não ficar em isolamento imediato. Vamos fazer os testes seriados até que se prove que ele realmente não tem o coronavírus. Agora, 8 horas e 39 minutos. Uma portaria divulgada no Diário Oficial da União hoje restringe temporariamente a entrada de estrangeiros uruguaios por via terrestre no Brasil.
Na última quinta-feira, o governo já havia bloqueado as fronteiras de outros países da América do Sul, mas o Uruguai não havia aparecido na lista. O prazo inicialmente para essa medida é de 30 dias, podendo ainda ser prorrogado, isso se necessário. A restrição não se aplica ao brasileiro nato ou naturalizado. E nos Estados Unidos, líderes republicanos e democratas tentam fechar um acordo no Senado para aprovar mais de $1 trilhão com o objetivo de conter a pandemia e as consequências para a maior economia do planeta. O novo pacote é o terceiro desde que a doença chegou no país, prevê ajuda financeira para americanos, pequenas empresas e indústrias afetadas, incluindo as companhias aéreas. Depois de aprovado no Senado, o projeto precisa ser votado na Câmara, liderada pelos democratas. Vários estados já declaram emergência e fecharam escolas, bares e empresas. Hoje, o senador republicano Rand Paul testou positivo para o Covid-19 e se tornou o primeiro membro do Senado a anunciar que estava com a doença. São pelo menos 380 mortos e mais de 25 mil pacientes contaminados em todo o território americano. Nós vamos voltar a um trecho da entrevista de agora há pouco do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que voltou a defender o adiamento das eleições por causa do coronavírus. Ele ressaltou que é preciso antes pensar nas gerações pós-pandemia. Eu fiz um comentário lá com os prefeitos no seguinte contexto: como tem eleições municipais, tem prefeito que toma decisões pensando nas eleições. E tem oposição a prefeitos que vão na rádio cobrar medidas mais duras porque está pensando nas eleições. Tem candidato que pensa que a medida tem que ser mais branda pensando nas eleições. E está na hora da gente pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. Uma petição online está reunindo assinaturas para pressionar a aprovação de propostas parlamentares que direcionem os recursos dos fundos eleitoral e partidário, que somam juntos 3 bilhões de reais para a luta contra o coronavírus no país. O abaixo-assinado já conta com o apoio de mais de 500 mil de pessoas. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a autora dessa petição, que é justamente uma profissional da área da saúde, a médica ginecologista doutora Roberta Pinto Grabert, já aparece aqui no nosso telão. Tudo bom, doutora? Boa noite, né? Tudo bom, boa noite, Isabel, boa noite, Eduardo. Muito bom estar aqui falando com vocês na Band News. E foi uma surpresa para mim ver tanta gente me apoiando, né? Porque para mim faz muito sentido a gente investir na saúde, quer dizer, um país que não tem saúde, não tem infraestrutura, não tem educação e não tem segurança, não pode gastar com campanha política e muito menos com partidos políticos. E foi essa ideia que eu, sendo da saúde e gosto do SUS, eu acho interessante como agora o SUS aparece como uma solução, né? Mas o SUS precisa ser muito melhorado para poder dar cabo dessa situação. Então, nada melhor do que a gente pegar esse recurso, que com certeza vai ser mal utilizado, se for utilizado para partido ou para eleição, e alocá-lo na saúde. Doutora, eu tenho sempre uma preocupação quando esse tema aparece, porque, obviamente, que nós todos, brasileiros, acreditamos que o serviço de saúde deva ter todo o apoio que seja necessário. Agora, eu tenho muita preocupação quando a gente diz assim, tira tudo da eleição e coloca em alguma outra coisa. Porque o processo democrático tem custo, ainda mais num país como o Brasil, né? E se a gente tirar todo o dinheiro do fundo partidário, só rico se elege, porque só rico vai poder fazer campanha. Eu sei que eu entendo que o objetivo de quem lança uma campanha como essa não é inviabilizar eleições. Então, como é que a senhora acha que é possível juntar essas duas ideias de maneira que seja produtivo para o sistema de saúde, mas sem que a gente deixe de ter uma representação importante no Congresso também? Perfeito. Eu acho que você está perfeito
na sua colocação, só que eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, que a gente pode transformar essa eleição numa eleição muito mais barata, né? Eu acho que a gente gasta muito aqui com uma eleição muito desigual. Se realmente esse dinheiro que vai para os partidos fosse destinado a aquelas pessoas que não têm condições nenhuma de se eleger ou de fazer uma campanha, ótimo. A gente sabe que isso não é verdade. Esse dinheiro ele vai, na verdade, para o cacique do partido, né? E esse cacique é que vai dividir esse dinheiro como ele quiser. A gente viu, por exemplo, a questão das laranjas, né? Das mulheres laranjas, porque a gente também tem essa coisa da proporção, né? Então, para cada uma mulher que você tem que colocar 2 homens. Então, eu acho que existe aí uma coisa de diminuir o custo dessa eleição e outras formas de financiamento. Porque se a pessoa quer ser candidata, eu acho que é muito legal que ela se lance e que aquilo seja por um ideal, né? Que ela se lance com propostas e não à base simplesmente de comprar voto, né? Que é o que a gente vê mais por aqui. Doutora, são ideias que chegam no parlamento o tempo todo, né? Como que agora, nesse momento em que, inclusive, o parlamento funciona de maneira remota, vocês estão planejando encaminhar essa discussão? Já houve alguma conversa, inclusive com algum parlamentar que possa tocar esse assunto também lá no Congresso? Sim, a gente já tem, inclusive, um PL. Tem um PL querendo fazer exatamente isso que eu falei, né? Que é destinar, um PL que a bancada do Novo e o Rigoni assinaram, né? Para querer um PL para destinar mesmo esse dinheiro para saúde. E um outro PL que o Marcel Van Hatten, eu acho que hoje ele colocou, que é para devolver o dinheiro que o Partido Novo, né? O Partido Novo não usa o fundo partidário e esse dinheiro que ele recebeu está numa conta que ele não consegue devolver, não existe um mecanismo para devolução. E agora, com o advento dessa crise do corona, ele colocou um PL para a gente tentar devolver esse dinheiro para a saúde. Tem uma estimativa de quanto de dinheiro que nós estamos falando exatamente? Não, dos fundos sai mais ou menos 3 bilhões, né? Certo. O fundo partidário eleitoral, mais ou menos 3 bilhões. Uhum. E também há uma destinação obrigatória, pelo menos na ideia da senhora, quando a senhora lança essa petição, é destinar para o SUS, ou é destinar para o Ministério da Saúde, porque são coisas diferentes, a gente sabe, né? Quem trabalhou em Brasília sabe que muitas vezes é o delinear do orçamento, de onde eu quero que o dinheiro chegue. Às vezes a gente quer que chegue lá e ele acaba chegando lá. Já tem um trabalho para conseguir juntar o real objetivo com a realidade? Eduardo, eu adorei. Eu acabei trabalhando lá em Brasília ano passado e foi isso que eu vi, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando faz uma proposição ou quando faz um projeto de lei, porque às vezes a intenção é super boa e a gente tem que seguir esse dinheiro, né? Inclusive, eu adoro a história da telepolítica, porque eu acho que isso vai trazer muita poupança para a gente. Então, eu acho que o dinheiro, a gente deveria conseguir destinar o dinheiro porta a porta. O problema é que aqui no Brasil, o dinheiro ele vai passando numa porção de portinhas. E em cada portinha que passa, você tem que estar lá vigiando, porque esse dinheiro pode ir diminuindo. Então, isso acontece com as emendas parlamentares e isso também pode acontecer, por exemplo, com uma petição como a minha. Até é legal falar isso, porque assim, gente, quando a gente assina alguma coisa, a gente tem que ir atrás do resultado. Então, a minha ideia é destinar esse dinheiro para o SUS, né? Se eu pudesse ser mais específica ainda, eu falaria destinar para informatizar o SUS, né? Informatização, fazer com que todos os sistemas se convertem, que a gente consiga uma linguagem só dentro do SUS e com isso a gente vai evitar corrupção, porque não tem como você burlar o sistema. Então vai trazer transparência. A gente pode usar blockchain para cada uma das etapas. E aí a gente vai ter uma saúde muito melhor, né? Eu acho que assim, está na hora da gente usar o SUS como ele foi desenhado. Regionalização, hierarquização e formação de redes de saúde. Se a gente já tivesse isso desenhado hoje, como está lá,
Tá lá, é que nunca foi feito. Se a gente já tivesse desenhado isso hoje, talvez fosse muito mais fácil lidar, inclusive, com essa pandemia. Doutora, mais de 500 mil, né, de adesão. Vocês esperam chegar a que número e quando que devem apresentar esse projeto de iniciativa popular ao Congresso? Olha, foi o seguinte, né? As pessoas estavam falando para mim, não, tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro, alguma coisa com esse dinheiro, e eu, no impulso, entrei no site, fiz a petição da maneira que eu achei que era para ser. Eu nunca tinha feito uma coisa semelhante, nunca tinha feito nenhum tipo de abaixo-assinado, então esse é o primeiro que eu faço. Eu não coloquei nenhum centavo, porque eu sou médica, trabalho, eu não tenho dinheiro para impulsionar as coisas, e fiquei surpresa, porque o próprio Change.org me ligou dizendo, olha, o seu abaixo-assinado está bombando. Porque no abaixo-assinado eu falo também de saneamento básico, eu acho que a gente precisa melhorar muito esse Brasil inteiro, entendeu? Então, a minha ideia essas pessoas todas, esse 500 mil de pessoas, já são mais, acho que está quase em 700 mil, que a gente se una e vamos falar com os políticos. Eu trabalhei lá em Brasília, né, com uma deputada, com a deputada Adriana Ventura do Novo, então, assim, eu tenho muito contato com os deputados do Novo e de outros partidos também, e eu falo com eles toda hora. Então, por exemplo, eu mandei recado para o Poit, para poder olhar isso que eu estou falando. E eu acho que a ideia é essa, é a gente falar. Então, se alguém tiver na petição, tiver contato com alguém, quiser conversar, manda notícia para a gente que a gente vai atrás. O importante é a gente cobrar e, assim, desenhar. Eu acho que a gente no Brasil tem que começar, em vez de fazer pequenas leis, pequenos projetos de lei, pensar em desenhar políticas públicas abrangentes. E aí usar as leis para apoiar essas políticas, né? Então, assim, seria como se as leis fossem o arcabouço de políticas públicas abrangentes, baseadas em evidências, pelo amor de Deus. Doutora Roberta, muito obrigado pela participação da senhora, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada a vocês, que Deus abençoe e obrigada por fazer essa linda cobertura. Obrigado. Obrigada, doutora. E olha, ainda neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto enfatizando a imprensa como atividade essencial. Neste caso, o setor não pode ser paralisado pelas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Na última sexta-feira, o presidente já havia editado um primeiro decreto considerando outros serviços e atividades como essenciais, além de uma medida provisória simplificando as regras para aquisição de equipamentos e serviços de saúde. O tenor espanhol Plácido Domingo testou positivo para o Covid-19. O tenor informou neste domingo que está isolado com a família. Plácido Domingo tem 79 anos, ele teve febre, tosse, mas disse estar bem de saúde. O artista garantiu que vai ficar isolado pelo tempo necessário e pediu que todos sigam as orientações das autoridades sanitárias de lavarem as mãos e ficarem em casa. No final do ano passado, o tenor, que é um dos mais famosos do mundo, foi acusado de assédio sexual por mais de 20 mulheres. Chegou a pedir desculpas publicamente. Agora, 8h mais 53. A gente vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí. Pausa rápida, até já. A fábrica da Jacaúna Móveis estreia seu e-commerce com preços direto de fábrica para o consumidor, com frete e montagem gratuitos. Aproveite agora essas ofertas. Colchão mais box por 12 de 120. Só o colchão 12